Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sou o Tiago Salles. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos dar continuidade à história de Balaão. Veremos o capítulo 24. Se você não viu os estudos anteriores, sugiro que vejam, pois é essencial para uma melhor compreensão do que vamos falar hoje. Sou grato a Deus, primeiramente, também a minha amada pastora Loide Ramos, pastora presidente, e seu filho, pastor Gideon Júnior, por essa rica oportunidade. Bom, irmãos, prosseguindo de onde paramos, Balaão está justamente no início do capítulo 24, no alto do monte Baal-Peor, o terceiro local em que Balaque o levou para amaldiçoar a Israel. Então, logo de cara, vamos iniciar lendo os versículos de 1 ao 9, para ver o que aconteceu nesse local. Hoje eu vou utilizar com vocês uma outra versão. Vou utilizar a nova versão transformadora. Acompanhe comigo a leitura. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradara de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas suas tendas, ó Jacó! Como são lindas suas moradas, ó Israel! Estendem-se diante de mim como palmeira, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior do que a Pague, e seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele. Despedaça seus ossos e como flechas as atravessa. Como o leão, Israel se agacha e se deita. Como a leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Os irmãos estão lembrados que no capítulo anterior, Balaão pede para Balaque preparar 7 altares e oferecer sacrifícios em cada um deles. Esses sacrifícios, irmãos, faziam parte de rituais pagãos que Balaão estava acostumado a fazer. Era costume dos povos idólatras recorrerem a esses sacrifícios para praticarem adivinhação e toda espécie de feitiçaria. Balaão não estava fazendo nenhuma distinção entre os deuses pagãos e o Deus de Israel. Entretanto, Balaão percebeu uma coisa e isso o fez não mais recorrer aos seus encantamentos, à sua adivinhação, como diz o texto. Leiam comigo novamente. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Primeira informação que podemos extrair desse texto e seu contexto é que sim, esses sacrifícios eram utilizados para rituais de adivinhação e encantamentos. Uma segunda informação podemos destacar, logo no início do versículo 1, a expressão "O Senhor se agradava de abençoar a Israel", revela que Deus estava determinado a abençoar o seu povo. Balaão então percebe que era inútil tentar mudar a vontade de Deus e viu que os seus sacrifícios não o fariam amaldiçoar Israel. Outra informação importante é que Balaão percebeu que Deus estava lhe transmitindo sua mensagem por sua própria vontade e soberania, e que seus sacrifícios não possuem eficácia nenhuma com relação a isso. Dramaticamente, Deus controlou o profeta pagão e falou claramente por intermédio de uma pessoa que era sua inimiga. Tamanho era o poder de Deus. A terceira mensagem, ou oráculo, ou profecia, ou provérbio, tanto faz, depende da versão que você utiliza,
é marcada por uma longa introdução que fala das poderosas coisas que aconteciam ao profeta pagão. Vejam nos versículos 3 e 4. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem a visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. O cerne dessa terceira mensagem é uma bênção às tribos de Israel, pois estavam prestes a entrar em Canaã, como vimos na introdução do nosso estudo, lembram? Israel é ilustrado como um leão, porque tinha de ser tratado com cuidado. No versículo 9, Balaão citou Gênesis capítulo 12, versículo 3, onde o Senhor prometera que aqueles que abençoassem a Israel seriam abençoados, mas os que amaldiçoassem a nação também seriam amaldiçoados. Meus irmãos, quando Balaão falou isso, Balaque ficou completamente furioso. E gesticulou, e gritou. Confira comigo no versículo 10 ao versículo 14. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá ok? O rei Balaque se enfureceu contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, gritou: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, em vez disso você os abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: Você não se lembra do que eu expliquei aos seus mensageiros? Eu lhes avisei. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma boa ou má contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor me dissesse. Agora volto para o meu povo, mas primeiro lhe direi o que este povo fará ao seu povo no futuro. Irmãos, agora vamos ver a quarta mensagem. E essa mensagem possui a maior introdução e se constrói a partir da parte inicial da terceira mensagem. Essa quarta mensagem é muito especial, irmãos, pois faz referência ao Messias. Sim, Balaão teve um vislumbre da vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo a quarta mensagem, a partir do versículo 15. Balaão transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará seu inimigo, Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Meus irmãos, é simplesmente fantástico o que vemos aqui. Balaão, o profeta pagão, se tornou contra a sua vontade o agente de algumas das mais sublimes profecias sobre o glorioso futuro de Israel, com destaque à vinda do Messias, em uma clara referência a Jesus Cristo no versículo 17. Ele, o rei vindouro, podia ser avistado de longe e era como uma estrela radiante e bonita. Era como um cetro majestoso e poderoso. E também era a garantia da vitória sobre seus inimigos, incluindo Moabe, a nação que contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Todos os povos que se opuseram a Israel e à obra de Deus receberam a maldição que para si próprios chamaram. Entre eles estava Edom, se lembram? Que rejeitou o pedido de Moisés de permitir uma travessia segura a Israel, lá em Números 20, no versículos 14 ao 21. Aquele que saiu de Jacó, o Messias, seria o vitorioso sobre todos os seus inimigos. Irmãos, no versículo 20, logo em seguida, nós temos a quinta mensagem. A quinta mensagem, ou profecia, é bem curta
e chega sem nenhuma pausa. Acompanhe comigo. Então Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem: Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem: Sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Nesta quinta mensagem, vemos uma maldição sobre Amaleque, a primeira entre as nações a lutar contra Israel durante a estadia no deserto, e a primeira a ser derrotada. Lá em Êxodo 17, dos versículos 8 a 16, nós vemos isso. E seu fim chegaria. No versículo 22, os queneus também são mencionados. Eles eram uma tribo midianita, conforme Juízes capítulo 1, versículo 16. E seriam destruídos por Assur, que significa Assíria. Lembram que os midianitas também participaram da contratação de Balaão junto com os moabitas? É claro que Deus, obviamente, não os deixaria impunes. A partir do versículo 23, nós temos a última mensagem, a última profecia. Aqui é difícil a identificação das nações, mas o sentido geral é bastante claro. Uma nação se voltaria para a outra, mas apenas para se destruírem mutuamente. Senão vejamos. Balaão concluiu sua mensagem com essas palavras: Ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos. Terminadas todas as mensagens da parte de Deus, no versículo 25, então, Balaão se levantou e voltou para a sua terra, e Balaque também seguiu o seu caminho. Posso até imaginar como, né, irmãos? Completamente apavorados, revoltados, indignados com tudo o que aconteceu. Deus frustrou os planos dos inimigos do seu povo. Balaque segue então seu caminho, Balaão também segue seu caminho de impiedade. Mas vocês pensam que essa galerinha ficou satisfeita? Voltou e ficou quietinha no seu canto, recolhidos, tristes? Não, é evidente que não. Vocês não viram, ao longo da nossa história, que esses dois eram muito insistentes? Irmãos, no estudo do capítulo 25, vocês vão ver o que os moabitas fizeram. E no estudo do capítulo 31, vocês vão ver que Balaão foi o idealizador da estratégia. Eles aprontaram mais uma, sim, e Deus ficou irado. Isso provocou a morte de muita gente, inclusive de Balaão. Mas eu não vou contar os detalhes dessa história, pois isso será assunto de estudos seguintes, tá bem? E vocês não podem perder. Eu gostaria de concluir o estudo de hoje trazendo então uma breve análise de toda essa história de Balaão. Qual a mensagem que essa emblemática narrativa nos transmite? O que o Espírito Santo quer comunicar a cada um de nós ao longo dos capítulos 22, 23 e 24 que estudamos? Bom, podemos afirmar que o propósito central da história é ressaltar tanto a misericórdia e fidelidade de Deus, quanto a sua soberania, presença e justiça. Evidenciar o caráter imutável de Deus. A história revela um Deus que mantém sua palavra, que cumpre suas promessas, um Deus que abençoa continuamente o seu povo, um Deus poderoso que não permite que nada e ninguém lance maldição sobre aqueles a quem ele já abençoou. Essa história ressalta a fidelidade de Deus, o que nos faz lembrar do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, mesmo diante da obstinação e rebeldia de um povo que é alvo de sua graça e misericórdia desde o Egito até aquele momento, o Senhor continua reafirmando suas bênçãos, mantendo sua aliança.
pois ele é essencialmente fiel. A história de Balaão nos mostra que de Israel surgiria um rei, uma estrela surgiria de Jacó. Nós sabemos que ele se referiu a Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, se na antiga aliança Deus foi fiel, quanto mais na nova aliança. Os que são salvos e se tornam filhos de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo possuem bênçãos ainda maiores, estão em promessas superiores e certamente desfrutam de um cuidado especial da parte de Deus. Nós que ouvimos a voz de Deus e respondemos com fé e obediência ao seu chamado de amor, e cremos em Cristo e reconhecemos seu sacrifício por nós, não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã, com os problemas da vida, com as perseguições, com enfermidades, com invejas, maldições, pois Ele cuida de nós. E ainda nos deu armas espirituais para que possamos lutar e prevalecer para a honra e glória do seu nome. Balaão, por sua vez, se torna símbolo de um falso profeta nessa história. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos ele sendo retratado como alguém que amou o prêmio da injustiça. De fato, ele negligenciou a voz de Deus, preferindo seguir em seu caminho de engano e desobediência. Como muitos hoje em dia, né? Que mesmo ouvindo, mesmo conhecendo a palavra de Deus, preferem fazer a sua própria vontade, preferem seguir em suas vidas de pecado. Certamente, muitos como Balaão continuarão a surgir. Muitos, inclusive, dentro das igrejas, como nos alertam até mesmo os apóstolos, que fazem de tudo para enganar o povo e obterem lucros para si, pois também amam o prêmio da injustiça. Mas fiquem tranquilos. Com a história de Balaão, nós aprendemos que com Deus não se brinca. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nós lemos que Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba, em outras traduções. O que o homem semear, isso também ele vai colher. O coração obstinado de Balaão o levou a negar o próprio Deus e a promover a idolatria e a imoralidade sexual em Israel, e como consequência do seu afastamento, Deus o puniu com a morte. Isso vocês vão estudar mais à frente. Deus, da mesma forma, não deixará sem julgamento os tais que procedem assim com a igreja do Senhor nos últimos dias. De forma alguma, irmãos. Portanto, creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não deixará impune os que procuram seguir o caminho da desobediência, mas também nunca deixará de zelar pelos seus, pois Ele ama e cuida dos seus filhos. A Bíblia diz que todo aquele que, reconhecendo que é pecador e que precisa do perdão de Deus, confessar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer de todo o coração que Ele morreu para nos salvar e purificar de todo o pecado, e ressuscitou para ser eternamente nosso Rei, este será salvo. Simples assim. Jesus Cristo, o Messias, o Redentor, veio a este mundo para sofrer e morrer em nosso lugar, assumindo nossa culpa e nossos pecados na cruz do Calvário, irmãos. Tudo isso com o propósito de restabelecer nossa aliança com Deus, que havia sido quebrada por nós mesmos, por causa dos nossos pecados. Quando recebemos a Jesus Cristo, reconhecendo seu sacrifício por nós, em arrependimento, seu amor e misericórdia nos transformam em novas pessoas. E ainda nos tornamos filhos de Deus. E como filhos, herdeiros de todas as promessas que Ele tem para nós. Glória a Deus por isso. Espero que vocês tenham sido edificados com esse estudo. Espero também que vocês compartilhem com seus amigos e familiares. Se você que ouviu essa mensagem ainda não entregou a vida a esse Deus e deseja fazer parte de todas as suas promessas, eu te convido a fazer a seguinte oração de entrega comigo. Senhor Deus,
Eu reconheço que tenho vivido distante de sua vontade e tenho trilhado caminhos maus. Desejo fazer a sua vontade a partir de hoje e a fazer parte de suas promessas. Peço perdão pelos meus pecados. Reconheço que o sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. E reconheço Jesus Cristo, seu Filho, como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém. A você que fez essa oração comigo, parabéns. Creia, seus pecados foram perdoados e você se tornou filho de Deus, participante de todas as suas promessas. Procure descobrir mais sobre essas promessas na Bíblia Sagrada. E não deixe de acompanhar os nossos próximos estudos neste canal. E quando puder, faça-nos também uma visita a uma de nossas igrejas. Ficaremos felizes de conhecer você. A todos os que acompanharam esse estudo, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.